Em meio à crise da pandemia, o Congresso Nacional voltou a flexibilizar as regras do chamado teto de gastos. Boletim de Economia de Samidana. Nada está tão ruim que não possa piorar, disse o presidente Jair Bolsonaro na semana passada. A fala foi sobre a alta da gasolina e do dólar, mas cai como uma luva para comentar mais um torpedo das contas públicas. Por 372 votos a favor e 13 contra, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que tira do teto de gastos os repasses feitos pelo governo federal aos fundos de participação dos estados e municípios. E também as emendas parlamentares. A aprovação é mais um motivo para preocupação com o orçamento do ano que vem, que já andam grandes por conta dos precatórios de quase 90 bilhões de reais, que enquanto não tem uma solução, o governo tem que pagar. O relator do projeto, o deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás, alega que as emendas parlamentares não podem ser limitadas pelo teto de gastos. Se esse entendimento for seguido pelo Senado, que ainda deve votar o projeto, e também pelo presidente Jair Bolsonaro, que precisa sancionar o texto depois, serão mais 34 bilhões de reais de gastos nas chamadas despesas discricionárias, caso o valor de 2022 repita o desse ano. O problema é que o governo só tem 100 bilhões nessa rubrica, que permite um uso mais livre do dinheiro. E só os precatórios e as emendas parlamentares somam mais de 123 bilhões. Há os recursos, 30 ou 40 bilhões que o governo quer usar no Auxílio Brasil, que é aquela versão turbinada do programa Bolsa Família. Ou seja, são 100 bilhões livres. Mas pela Câmara já temos 150 a 160 bilhões para pagar. Isso sem contar os repasses a estados e municípios. Uma solução para os precatórios deve fazer cair esse valor. Só que o problema não é de números apenas, e sim da maneira como o nosso país discute os gastos públicos. Primeiro, se define o quanto se quer gastar e depois se olha como fazer esse gasto caber no orçamento. E claro que os políticos querem sempre ter um poder maior e emendas para agradar seus redutos eleitorais. Há vários problemas nisso, mas o principal é que aumenta a incerteza sobre a capacidade do governo de honrar suas dívidas e não gastar demais. Além disso, impede investimentos públicos importantes. A recuperação da economia segue bem, surpreendendo, inclusive com elogios do FMI, o Fundo Monetário Internacional. E a nossa economia podia crescer muito mais se fôssemos responsáveis fiscalmente.